como está. Feche teus olhos, querido. Bota a mão no teu coração. Paizinho santo e maravilhoso. Pai, como nós te amamos, meu Pai. Tu és o nosso tudo. O maior tesouro que nós possuímos, meu Deus. Tu és a nossa suficiência. Somos totalmente dependentes de Ti. E aqui estamos, meu Deus, como igreja reunida. Ó Senhor, atento à Tua voz, meu Pai. Fala conosco neste momento. Continua falando conosco. Tens colocado uma palavra no coração do Teu ungido, meu Pai. Usa o Teu Filho por graça, por misericórdia. Pai, nos alimenta, meu Deus. Fala aos nossos corações, meu Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, direciona a Tua igreja, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Meu Deus, não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que realmente necessitamos ouvir, meu Pai. Nos encurvamos diante da Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Bem, estão todos felizes com Jesus? Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Antes da gente ver a palavra, eu não poderia deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, para a gente adorar juntos aquele que é digno de ser adorado. E eu quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Daniel. Amém? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, verso 17, a Bíblia diz assim: ama um amigo e na hora mais difícil vai nascer um irmão. E o evangelista Daniel se tornou esse irmão para a gente. Amém? Tem amigo que é mais chegado do que irmão, e é o nosso irmão Daniel. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus pelo pastor Jair, pela confiança, pelo carinho de nos receber. Amém? Quero dizer, pastor Jair, que nós também temos as meias verdes. Amém? Nós também pertencemos a esse ministério lindo, maravilhoso, chamado O Brasil para Cristo. Amém? Quando eu vim para essa igreja, eu entendi que o meu sangue não é vermelho. A minha veia, quando eu olho para ela, é verde. Se você prestar atenção nos seus braços e você olhar as suas veias, elas são verdes, sim ou não? Então você faz parte desse ministério lindo que Jesus nos colocou, nos chamou. Amém? Quando eu vim para esse ministério, o que me chamou foi o desejo que esse ministério tem pela palavra. É o carinho que esse ministério tem pela palavra de Deus. Amém? Então nós não vamos perder tempo, nós vamos para ela nessa noite, que é a palavra de Deus ao nosso coração. Os trago da parte da Igreja Brasil para Cristo, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus também nos trago do nosso pastor presidente, pastor Flávio Torres. Que Deus abençoe. Recebam essa paz em nome de Jesus. Amém? E já estão todos convidados, pastor Jair, para estar lá na nossa igreja, Brasil para Cristo, de Luiz Eduardo. Amém? Glórias a Deus. Abram as vossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso número 4. Só um versículo e aí Deus fala conosco. Amém? Quantos vieram para ouvir Deus falar? Quantos? Eu tenho certeza que você veio para isso. E deixa eu te dizer, eu estou de posse de uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Como o pastor disse, Deus vai produzir fé em nosso coração nessa noite. Deus vai gerar fé no nosso coração. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 10, verso número 14, ela diz assim: porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então Deus vai produzir fé no nosso coração nessa noite, através da sua santa, poderosa e maravilhosa palavra. 1 João, capítulo 5, verso 4. Os que encontraram, digam amém. Amém. Se você puder,
tiver saúde para isso, eu te convido a se colocar sobre seus pés, só mais uma vez, e eu te prometo que se assim Jesus não me levar enquanto eu estiver ministrando, porque eu já pedi isso para Ele, que Ele me leve enquanto eu estiver pregando, não é? E aí eu vou prometer para você que eu fico de pé até o final. Aí você senta e aí eu fico de pé. Amém? Glórias a Deus. E tem mais uma, pastor, se Jesus levar, continue a mensagem, por favor, tá bom? Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Glórias a Deus. 1 João capítulo 4, capítulo 5, verso 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou repetir para ver se fica gravado. A Bíblia diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus vai falar conosco através da sua palavra. Quantos creem nisso, diga amém. Então eu te convido a fazer uma coisa: a desocupar tuas mãos, coloque a Bíblia no banco, e se você puder, faça o possível e o impossível para aplaudir Jesus essa noite bem forte. Bem forte, glória para Jesus. E quando se aplaude, diga glória a Deus, diga aleluia, porque Ele está aqui presente em nosso meio. Deus siga conosco, nos abençoe. Fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Toma teu assento, abra bem os teus ouvidos e ouça o que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Amém? A Bíblia diz, irmãos, em um dos salmos, ela diz assim: porque Deus é um Deus santo e que habita no meio dos louvores. Amém? Cadê o teclado de Licem? Cadê ele? Deixa eu convidar ele. Me ajuda a pregar, meu amado. Vem cá, vem. Faz isso, me ajuda a ministrar. Enquanto eu estiver pregando, e aí Jesus habita no meio dos louvores, a palavra diz isso, e aí Deus vai falando conosco. Irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me apaixonei pela palavra de Deus. Eu fiquei fascinado com ela. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, pastor Jair, eu começava a ler a Bíblia 10 horas da noite e só largava às 6 da manhã. E foi exatamente na época em que eu estava aqui em Brasília, porque apesar da gente estar lá trabalhando para Jesus na Bahia, nós nascemos e fomos criados aqui em Brasília mesmo, na Ceilândia. E quando foi, Deus nos chamou para estar ministrando, para estar trabalhando para Ele na Bahia, eu fiz igual gato quando se joga dentro da água. Eu abri as pernas, esperneava e dizia: Jesus, eu não quero ir. Se o Senhor tiver que me abençoar, me abençoe aqui. E eu já estava 2 anos desempregado aqui em Brasília, sem poder trabalhar. E eu aproveitei esses 2 anos, que foi exatamente o período em que eu me converti. E aí, às vezes eu recebia piadas assim, dizendo assim: depois que aceitou Jesus, virou preguiçoso, não quer mais trabalhar. Mas eu entregava currículos em todos os lugares e a porta não se abria. E eu não entendia o porquê. E aí eu peguei esses 2 anos, e o Senhor me chamou para o ministério, eu me converti, e eu entreguei minha vida para Ele. E durante esses 2 anos eu começava a ler a Bíblia 10 da noite, largava 6 da manhã. Eu não tinha nada para fazer no outro dia, a não ser pegar nela de novo e meditar. E eu não entendi por que Deus me deixou 2 anos em Brasília sem trabalhar. E quando eu estava na Bahia, eu estava tomando banho dentro do banheiro, pastor. Olha o que Deus faz. Enquanto eu estava banhando, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus me dizer: sabe por que eu te deixei 2 anos em Brasília sem poder trabalhar? E aí eu disse: não, Espírito Santo. E ele diz assim: é para que você meditasse na minha palavra, para que hoje eu pudesse te usar. Irmão, você pode até não entender o propósito agora, você pode não entender por que você está passando por essa luta, você pode não entender por que você está passando por essa dificuldade, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus trabalha no meio da dificuldade, Deus trabalha no meio do silêncio, Deus trabalha em meio às circunstâncias. Deixa eu te dizer, a luta que tu enfrenta hoje, Deus tem um propósito. Deus me mandou nessa noite para te dizer que essa luta que tu estás passando não é para te matar, não é para te desanimar, não é para te
porque Deus tem propósito que Ele vai levantar, e você vai saber no tempo certo de que Deus trabalha no meio das circunstâncias. Pois bem, eu começava a ler a palavra e fiquei apaixonado por ela. E eu lia de 10 da noite às 6 da manhã. E aí Deus me dizia assim: vou te usar a minha palavra. E aí eu me apaixonei por ela. E é por isso que eu, irmãos, eu não aprendi a pregar, evangelista Daniel. O meu maior desejo era pregar. O meu maior desejo, quando eu vi as pessoas na igreja, pode continuar, meu amor, deixe Jesus se usar. Quando eu vi as pessoas pregando na igreja, isso me apaixonava. Eu ficava apaixonado quando eu via alguém ministrando a palavra. E eu dizia: Deus, eu vou entregar minha vida a Ti, mas eu não quero ficar sentado no banco, eu quero pregar a Tua palavra. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu comecei a meditar nele e não aprendi a pregar. E aí Deus disse: se você não aprendeu a pregar, então pregue só a minha palavra. Aí, irmãos, eu entendi que é assim, é só pregar a palavra. Salmo 119, verso de número 9, a Bíblia diz assim: como purificará o jovem no seu caminho? Aí a Bíblia diz: observando segundo a sua palavra. No mesmo Salmo 119, no verso de número 11, o salmista Davi faz uma pergunta, dizendo assim: Deus, a tua palavra eu tenho guardado escondida no meu coração, para não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119, o salmista, no verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é também luz para o meu caminhar. Isaías capítulo 40, verso de número 8, a Bíblia diz assim: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus permanece de eternidade a eternidade. Isaías capítulo 55, verso 10, Deus diz assim: porque assim como desce a chuva do céu e a neve, e não voltam para lá vazia, sem antes fazer aquilo para o qual eu enviei, ela vai prosperar, ela vai dar pão ao que come, semente ao que semeia. Aí Deus diz assim no verso 11: assim também é a minha palavra, quando ela for enviada, ela não voltará para mim vazia. João capítulo 17, verso 17, Jesus, quando orava pelos seus discípulos, ele dizia assim: Pai, santifica-os na verdade. E aí Jesus, olhando para os discípulos, e eles sem entender, aí Jesus disse: Pai, porque a tua palavra, ela é a verdade. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: contudo, quando eu anuncio esta palavra, eu não tenho de que me gloriar, porque já me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar este evangelho. Aí, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 8, Deus diz assim: porque guardastes a minha palavra, também eu vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre essa terra, para provar todos os que habitam sobre ela. Deixa eu te dizer uma coisa: se você guardar esta palavra hoje em seu coração, Deus vai te guardar na hora dessa luta que você está enfrentando. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus se revela pela sua palavra. Não tem como, irmãos, por que eu me apaixonei pela palavra, pastor Jair? Porque eu nunca vi Jesus curando ninguém sem antes primeiro ministrar a palavra no coração do povo. Olha o que a Bíblia nos diz, Mateus capítulo 8, verso de número 2, 3 e 4. A Bíblia diz que Jesus descia do monte, e quando ele descia do monte, a Bíblia diz que veio um leproso até o encontro dele. E esse leproso, antes de pedir para ser curado, ele se prostra, ele dobra os seus joelhos diante de Jesus. E quando ele se dobra, depois ele vai dizer: Jesus, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus vai liberar uma palavra para aquele homem. Jesus vai dizer: eu quero que você seja limpo. Seja limpo. E pela palavra, a Bíblia diz que no mesmo instante aquele leproso foi limpo da lepra. No mesmo capítulo 8 de Mateus, no verso agora de número 5 até o verso de número 14, a Bíblia diz que Jesus se encontra com um centurião romano, um homem que estava com seu servo em casa, enfermo, e estava sobre uma cama. E a Bíblia diz que esse centurião vai até Jesus. E quando esse centurião se aproxima de Jesus, ele disse: Jesus, o meu servo, o meu criado, está em casa, está sobre uma cama, e ele está horrivelmente enfermo, ele está morto.
E Jesus olha para aquele centurião e diz assim: eu vou até a tua casa e vou curar o teu servo. E o centurião de novo olha para Jesus e diz: Jesus, eu sou um homem de autoridade. Eu tenho 100 homens que estão ao meu comando. Quando eu digo a eles vão, eles vão. Quando eu digo a eles vêm, eles vêm. E o centurião disse: Jesus, eu sei que tu és um homem de autoridade. Eu sei que com apenas uma palavra tua, o meu servo pode ser curado lá onde ele está. No capítulo 8, no verso 10 de Mateus, Jesus olha para este homem centurião romano e diz: nem dentro de Israel eu encontrei tanta fé desse jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, para você tocar o coração de Jesus primeiro, antes de pedir alguma coisa a Ele, dobre-se diante dele como aquele leproso. Segundo, use a fé que Jesus está te dando nessa noite. Eu te disse que pelo Espírito Santo Deus vai produzir fé no nosso coração. Nós vamos sair daqui nessa noite com o nosso coração mais regozijado de fé. No mesmo capítulo 8 de Mateus, agora no verso 15 e no verso 16, a Bíblia diz que Jesus entra dentro da casa da sogra de Pedro. E quando Jesus entra lá, a sogra de Pedro está jazendo em febre. Quando a Bíblia diz que a mulher estava jazendo em febre, ela estava morrendo, não era uma febre comum. Essa mulher estava com uma infecção que ia levar à morte. Mas a Bíblia diz que Jesus entra. E quando Jesus entra dentro da casa da sogra de Pedro, Jesus impõe as mãos sobre aquela mulher. E a Bíblia tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de ouvir a Bíblia nos dizendo assim: e quando Jesus toca naquela mulher, no mesmo instante a febre deixa. E a Bíblia diz no verso número 16 que no mesmo instante ela se levanta e vai servir a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você entender nessa noite que você precisa levantar uma adoração a Deus, como aquele leproso fez, quando você entender que você precisa usar a fé que aquele centurião também usou, e quando você entender que você foi tocado por Jesus, e quando você for tocado por Ele, essa fé que Deus vai produzir no seu coração vai te fazer levantar, vai te fazer se colocar de pé. E quando Ele fizer isso, tenha certeza de uma coisa: Ele não vai fazer isso por qualquer motivo. Se Ele vai fazer isso, deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai levantar vidas aqui nessa noite. E pelo motivo, Deus manda dizer, é para que você se levante e o sirva com sinceridade. Mateus capítulo 8, verso 1 ao verso 4, Jesus cura um leproso. Verso 5 ao verso 14, Jesus cura o servo de um centurião. Verso 15 e 16, Jesus cura a sogra de Pedro. No verso 17 a Bíblia diz assim: e ao cair da tarde lhe trouxeram muitos enfermos e endemoniados, e ele com a sua palavra curou a todos. No verso 17 a Bíblia diz assim: e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos salvos. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você precisa está bem pertinho de você, bem perto. A Bíblia diz que nós não seríamos sarados, ela diz que nós já fomos sarados. Então deixa eu te dizer algo para Deus produzir, para você entender o que é fé. Fé. Se você usar a sua fé, Jesus está dizendo: a cura que você precisa já está nas suas mãos. Que experiência eu tive com Deus, irmãos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, pastor Jair. Novo convertido, eu entreguei a vida para Jesus no culto de libertação na Assembleia de Deus, numa quinta-feira, dia 8 de agosto. Isso na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, o meu primogênito, que na época tinha uns 8 meses, estava ardendo em febre dentro do berço. E eu peguei a minha esposa e chamei. A gente mora ali na 23, e bem de frente, nessa época nós morávamos lá, meu pai até hoje mora lá. E de frente à nossa casa tem um posto de saúde. E eu peguei a minha criança junto com a minha esposa, fui com ela até o posto. E chegando lá, nós entramos, procuramos médico, não havia. Procuramos remédio, também não liberava. E nós fomos para casa, isso naquele período.
de 2 anos sem trabalhar. E eu voltei para casa, coloquei o neném no berço, ele estava bem velho. E eu, novo convertido, eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça do meu filho, meu primogênito naquela época. E sem saber ainda orar, eu só fechei os olhos e comecei a falar com Deus, sem abrir a boca, apenas em pensamento eu falava com Deus. E eu comecei a orar. E eu entrei numa dimensão, e Deus me produziu fé naquele dia. Eu entrei numa dimensão e eu não percebi o tempo passar. Mas quando eu terminei a oração, e eu tirei a mão da cabeça do meu filho, eu olhei para a minha mão estava pingando de suor. E quando eu olhei para o meu filho, ele estava suado. E eu coloquei as mãos sobre ele, o corpo que estava quente havia se esfriado, a febre havia sido estancada no mesmo instante. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer usar você, Deus quer te entregar fé, mas para isso você precisa praticá-la, você precisa usar o que Deus te deu. E é por isso que o texto está nos dizendo: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos um inimigo a ser vencido, irmãos. O texto está dizendo que nós precisamos vencer este mundo. E quando a Bíblia fala de vencer, está dizendo que nós estamos em meio a uma luta, em meio a uma batalha. Se você ainda não percebeu isso, nós estamos em meio a uma luta. Quando os irmãos às vezes nos procuram e dizem: pastor, estou passando a luta. E eu disse: cristão passa pela luta, meu amado. Porque se cristão não passasse pela luta, não teria vitória. Não existe vitória sem luta. Mas eu disse para ele assim: mas uma coisa todos nós temos, nós cristãos, somos o único povo da face da terra que entramos no meio da luta, que já estamos vendo a vitória do outro lado. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não nos chamou para ficar olhando só para as lutas, Deus nos chamou para olhar a vitória que está do outro lado. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós precisamos vencer, porque nós estamos no meio de uma luta, nós estamos no meio de uma batalha. Deus não nos chamou para um parque de diversão, meu irmão. Deus nos chamou para uma guerra. Deus nos chamou para pelejar. Pastor, eu quero prova disso, de que Deus me chamou para a guerra, porque eu entreguei minha vida para Jesus achando que minha vida ia melhorar, que as coisas iam mudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: muda sim, mas tem luta, tem peleja, tem guerra. Pastor, eu quero prova disso. Então leia a Bíblia, 2 Timóteo capítulo de número 2, verso de número 3 e verso 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, ele nos diz assim: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, porque nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, Deus nos alistou para uma guerra. Entregar a vida para Jesus é estar listado para a guerra, pastor Jair, não é? E é por isso que nós vamos ver Deus falando muito sobre fé. E eu entendi o que Deus queria falar conosco nessa noite. Desde o início eu estou vendo Deus falar sobre fé. E uma certeza eu tenho que nós vamos sair daqui com o nosso coração cheio de fé. Nós somos chamados para uma luta, nós somos chamados para uma batalha, nós somos chamados para uma guerra. Nós precisamos entender que nós somos soldados, nós somos soldados de Cristo. E o apóstolo diz: tem sofrimento em meio à guerra, tem perdas, tem luta, tem dificuldades. Sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Irmãos, eu estava procurando, sabe o que eu entendi? Que o exército de Israel é o exército mais temido da face da terra. Se você não entendeu ainda, se você achava que era os Estados Unidos, mas para você ter uma ideia, os Estados Unidos vai buscar estratégias de guerra dentro de Israel. Israel, o exército israelense é o exército mais temido da face da terra.
Estudiosos já comprovaram que um soldado israelense equivale por 7 soldados inimigos. Apenas um soldado de Israel equivale por 7 soldados inimigos. E quando eu estava ouvindo essa pesquisa, se dizendo, eu entendi, Deus me levou para a palavra para que eu pudesse entender por que é que um soldado de Israel luta por 7 soldados adversários. E Deus me levou a palavra que diz em Deuteronômio, Deus dizendo assim: por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão de ti. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando vem 7 soldados em busca de um soldado israelense, por 7 caminhos eles vão ter que fugir. Deus está dizendo: eu tenho uma promessa sobre o meu povo, e esta promessa repousa sobre esta igreja nessa noite. Se você começar a usar a fé que Deus te deu, você vai abrir teus olhos espirituais e vai entender que luta nenhuma, prova nenhuma pode te fazer parar. Porque essa é a vitória que vem do Senhor. Sem fé é impossível. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer entregar de volta o que você perdeu. Porque no início da nossa caminhada nós estamos cheios de fé. Mas aí nas lutas, as dificuldades, as batalhas, as provas, e isso faz com que a nossa fé se desgaste. Mas Deus te trouxe nessa noite para te dizer que você vai vencer, sim. Você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa dificuldade. Deus está dizendo: eu vou abrir olhos de pessoas aqui que não enxergavam mais que era para ser enxergado. Irmãos, um dos textos mais lindos que eu encontro na Bíblia Sagrada, profeta Elias. A Bíblia nos diz que o rei da Síria estava irado, porque o rei da Síria estava pronto para fazer guerra contra Israel. E a Bíblia diz que quando o rei da Síria planejava toda a sua estratégia de guerra, deitado na sua cama, a Bíblia diz que antes que ele projetasse, Deus revelava ao profeta Elias. E isso incomodou o rei da Síria. E o rei da Síria ficou irado, chamou todo o seu exército, e de frente do seu exército ele olhava e dizia: eu quero saber quem é o traidor do exército da Síria. E os soldados olharam para ele e disseram: meu senhor, não tem traidor. Todos nós somos da Síria. E o rei diz assim: tem um traidor no nosso meio. Porque enquanto eu penso as minhas estratégias de guerra na minha cama, antes que tudo isso aconteça, o exército de Israel já está sabendo de tudo. O rei da Síria projetava emboscadas para o exército de Israel, mas as emboscadas eram desfeitas, porque Deus revelava ao profeta Elias. E Elias dizia: rei, desça, porque tem emboscada. Deus me revelou. E aí o rei dizia assim: então vamos descer para ver se é verdade. E quando descia, acontecia tudo o que o profeta Elias dizia, porque o que Elias dizia não vinha dele, era produzido de uma fé sobrenatural que descia sobre ele e era revelado ao profeta Elias. Mas o rei da Síria ficou irado. E um dos soldados da Síria chega e diz: meu rei, não tem traidor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há um homem dentro de Israel que, quando o Senhor pensa tudo na sua cama, todos os teus projetos, há um homem em Israel chamado profeta Elias, que ele fica sabendo de tudo que você pensou hoje. E o rei da Síria, irado, levanta um exército inteiro. E a Bíblia diz que ele pega carros, cavalos, e vai em busca de apenas um homem. O rei da Síria não está preocupado mais com o
o exército de Israel, ele está preocupado e irado com apenas um homem, cheio de fé. Ele mobiliza todo o seu exército para que o exército inteiro para buscar um homem para sujeito. Um exército com carros, cavalos, para ir em busca de apenas um homem. E a Bíblia diz que quando o exército está em volta do monte, porque o profeta Elias estava em cima do monte, com um dos seus servos chamado Geazi, e a Bíblia diz que pela manhã Geazi acorda, e quando ele acorda, ele olha lá para baixo, e o que ele enxerga? Um exército de soldados. E Geazi, apavorado, corre para dentro, e vai até o encontro do profeta Elias e diz: profeta, nós estamos perdidos, o monte está rodeado por um grande exército. E o profeta Elias corre para ver, e quando ele olha lá para baixo, realmente ele não vê apenas um exército. O profeta Elias começa a ver 3 exércitos. E ele olha para Geazi temendo. Geazi diz: Senhor, o que nós faremos? E o profeta Elias, um homem de fé. E a Bíblia diz que o profeta Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Era homem. Então Deus pode produzir essa fé no seu coração nessa noite. Você vai sair daqui dessa noite cheio de fé. E o profeta Elias olha para Geazi temendo, diz: o que nós faremos? O profeta Elias diz: não temas, maior é o que está conosco do que os que estão com Deus. E Geazi diz: mas Elias, grande é o exército que está contra nós somos apenas 2. E Elias diz: engana-se, e não tem apenas um exército, eu consigo ver 3 exércitos. E agora Elias vai orar. E a Bíblia diz que Elias ora dizendo: Deus, peço-te que abra os olhos deste jovem para que ele veja. Deixa eu te dizer, Deus vai abrir olhos e pessoas aqui nessa noite. Eu estou te dizendo isso pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer isso com você. Eu não posso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto eu prego, Deus está produzindo fé no seu coração. É a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Deus me fez uma promessa, irmãos. Antes de pregar, eu rejeitei 3 anos do ministério que Deus tinha na minha vida. Eu passei 3 anos da minha vida recebendo convites para pregar, e o meu maior desejo era pregar, mas eu era muito tímido, pastor Jair. Eu não tinha coragem. Às vezes que eu assumi e tive coragem de receber uma oportunidade na igreja, evangelista Daniel, eu escrevi um papel e fui para frente, peguei o microfone, e enquanto eu estava olhando para o papel, parece que o papel sumiu, tudo que eu tinha escrito ficou em branco, as pessoas sumiram do banco, eu fiquei tímido, não saiu nada, e eu disse: Deus, nunca mais eu prego. E passei 3 anos recebendo convites para ministrar, e as pessoas diziam: prega hoje. Eu disse: não, eu não sei pregar. 3 anos. Quando durou os 3 anos, eu ouvi a voz de Deus, já em Luiz Eduardo, Deus dizendo assim para mim: ou tu prega a minha palavra, ou vou eu tocar em um dos teus. E no mesmo instante, Deus trouxe à minha memória o meu primogênito. Lembra aquele que eu orei? Que na época agora já tinha 2 anos de idade. Eu estava no trabalho nessa hora, eu vi Deus falar, larguei tudo que eu estava fazendo, corri para dentro de um banheiro, tranquei a porta, ajoelhei e diz assim: Deus, não toque no meu filho, eu vou pregar a tua palavra. Sabe o que eu fiz? Eu achei que Deus tinha esquecido do que ele havia falado. E eu não fui pregar. Fui recebendo mais convites e disse: não sei pregar. E sabe o que aconteceu? Deus não tocou no meu filho porque eu orei e pedi a ele. Mas Deus tocou na minha própria vida.
Deus me colocou em cima de uma cama. Eu passei 40 dias sem poder sair para fora e olhar a luz do sol, deitado sobre uma cama. Deus da minha casa, 40 dias, pastor. Quando foi no 41º dia, eu estava em minha cama e disse: Deus, me tira dessa cama e agora eu vou pregar a tua palavra. Sabe o que Deus fez? Ele me levantou daquela cama e eu estou hoje aqui trazendo essa palavra para o seu coração. E no meio em que eu estava esses 40 dias na cama, em uma madrugada, 2 horas da madrugada, eu acordei sem um pingo de ar nos meus pulmões. E enquanto eu estava sentado na cama, Deus tomou os meus lábios e começou a falar em línguas. E eu percebi que a minha esposa interpretava, estava já sentada na cama, não entendi nada do que Deus estava fazendo naquela madrugada, irmão. Eu me levantei de uma vez. Eu estava com uma parada respiratória na madrugada. E eu me levantei e eu comecei a respirar. E comecei a falar em línguas. Enquanto eu falava em línguas, Deus interpretava através da boca da minha esposa. Depois eu perguntei a ela o que Deus falou. E aí ela diz assim: Deus falou que Ele vai te usar através da palavra. Que enquanto você estiver pregando, pessoas que estiverem assentadas no banco, Deus vai produzir fé no coração delas. Pessoas que estarão no banco possessa, Deus vai libertar pessoas. Enquanto você estiver pregando a palavra dele, Ele mandou te dizer que pessoas seriam curadas no banco. Então deixa eu te dizer uma coisa: aconteça o que acontecer, com certeza é Deus fazendo na sua vida. É Deus. É Ele. Porque essa é a vitória que veio desse mundo. A nos E Geazi, os seus olhos são abertos pela oração do profeta Elias. E quando os seus olhos se abrem, a Bíblia diz que Geazi olha para o lado do profeta Elias e ele vê um grande exército de carros e cavalos de fogo. E Geazi se lembrou do que Elias tinha dito: maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Mas Geazi enxergava apenas um exército lá embaixo, mas agora ele estava vendo 2 exércitos. Um exército que vinha do céu, um exército que estava lá embaixo. E o profeta Elias diz: eu ainda estou vendo mais um exército, porque atrás deste grande exército de homens existe um grande exército de demônios. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado: nós estamos no meio de uma luta, nós estamos em meio a uma batalha, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, Efésios capítulo 6, verso 14, mas a nossa luta são contra principados, são contra potestades que estão sobre as regiões celestes. Engana-se, irmãos, quem acha que demônio está no inferno. Pastor, para de falar disso num dia de domingo. E se eu te dizer, meu amado, que lendo a Bíblia inteira, eu vi que Jesus falou mais no inferno do que no céu. Sabe por quê? Porque Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele não quer que você vá para lá. Essa nuvem está sobre as nossas cabeças. Esse exército está assim. E o profeta Elias estava vendo não apenas um, não apenas 2, mas ele estava sabendo que a luta dele era contra aqueles 2 exércitos que estavam lá embaixo. Mas o profeta Elias, cheio de fé, ele dizia: mas maior é o que está conosco do que aqueles grandes exércitos. Deus está nos convidando nessa noite a começar a olhar e não ver mais problemas, mas não ver mais dificuldades, mas ver a vitória que está bem do teu lado. A vitória. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a águia não voa embaixo, no meio da tempestade, no meio do vento forte, no tempo da chuva. A águia não voa dentro disso, irmão. As águias sobem acima das nuvens, e quando elas sobem lá para cima, lá em cima não há mais vento forte, lá em cima não há mais tempestades, lá em cima não há mais lutas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não me chamou e Deus não te chamou para nós ficarmos nesta dimensão aqui embaixo. Deus me chamou e te chamou para nós subirmos uma dimensão maior. Deus está me chamando para te dizer: Deus tem coisas grandes para você. Aleluia! Glória a Deus!
Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus me deu, irmãos, e te deu autoridade, fé, para a gente subir acima das tempestades, acima das lutas. Mas a Bíblia nos diz que quando o profeta Elias abre os olhos de Geazi, Elias agora não vai precisar lutar, é apenas um homem contra dois exércitos, mas está um grande exército ao lado do profeta Elias. E a Bíblia nos diz que Elias desce, não do monte, mas a Bíblia diz que Deus acomete de cegueira todos aqueles soldados inimigos, eles ficam cegos em meio ao tiroteio. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus vai produzir fé no seu coração. O inimigo que te perseguia, o inimigo que te tentava destruir, vai ser tomado de cegueira. Ele não vai mais poder te ver, ele não vai mais poder te enxergar. Sabe por quê? Porque Deus vai te levantar acima da tempestade, acima da luta, acima das afrontas. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para vencer o mundo. E você só vai vencer de uma forma: com fé. Você não pode desanimar. Você não pode parar. Deus não nos chamou para recuar. Deus não nos chamou para voltar atrás. Lendo Efésios capítulo 6, eu entendi. A Bíblia diz que Deus entregou capacete, Deus entregou armadura, Deus entregou sandália para os pés, Deus entregou espada, Deus entregou capacete, Deus entregou escudo. Mas dentro desse texto, irmãos, Deus me fez entender que Deus não nos protegeu pelas costas. Deixa eu te dizer uma coisa: você está desprotegido pelas costas. Por quê, pastor? Porque Deus te deu armadura só para frente. Porque Deus está dizendo para mim e para você: eu não te chamei para recuar. Você não pode dar as costas para o teu inimigo. Você não pode dar as costas para o teu adversário. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não recue. Hebreus capítulo 10, verso de número 37. Porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo para mim e para você: não recue, vá em frente, não pare, não desista, continue. Deus está dizendo para mim e para você, Hebreus capítulo 12, verso de número 1. Portanto, nós, os que estamos rodeados de uma tamanha nuvem de testemunhas, fujamos de todo o embaraço desta vida e do pecado que tão de perto nos rodeia. Verso de número 2: e corramos com perseverança a carreira que a nós foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu olhar tem que estar em Cristo, o teu olhar tem que estar em Jesus. Não recue, não vire as costas, não dê as costas para o teu adversário. Deus está te dizendo nessa noite: vá em frente, não pare, não desista. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, pastor Jair, que estavam para desistir, que estavam para parar, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou contigo, não te assombres, sou eu teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado: para Deus produzir fé no seu coração, existe registrado na Bíblia Sagrada a palavra não temas 366 vezes. Como assim, pastor? Você vai ver Deus te dizendo não temas 366 vezes. Não te traz isso nada à memória? Quantos dias nós temos no ano? 365 dias. Mas o que tem isso, pastor? Deus está dizendo para mim e para você: quando você acordar, Deus está dizendo: levanta da cama, vai para a luta, vence, não temas, porque eu sou contigo. No outro dia que você levantar, Deus está dizendo: não temas, sou eu contigo. Mas pastor, são 366 vezes.
Por que não deixou um ano com 365